Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 125 perguntas que vão testar seus conhecimentos gerais. O teste está dividido em 5 temas: Geografia, Biologia, História, Religiões e Matemática. Qual desses temas você mais domina? Faça o teste e descubra. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Além disso, também haverá perguntas de verdadeiro ou falso. Dito isso, vamos começar com as perguntas de geografia. Em qual cidade está localizada a estátua conhecida como Cristo Redentor? Lisboa, Paris, Sydney ou Rio de Janeiro? A resposta correta é a opção D, Rio de Janeiro. A qual país pertence a bandeira mostrada na imagem abaixo? Bangladesh, Índia, Nepal ou Sri Lanka? A resposta correta é a opção B, Índia. Qual dos seguintes países possui a maior população? Brasil, Rússia, Argentina ou México? A resposta correta é a opção A, Brasil. A cidade de Damasco é a capital de qual país? Líbano, Jordânia, Síria ou Iraque? A resposta correta é a opção C, Síria. Em qual cidade está localizada a Estátua da Liberdade? Chicago, Nova York, Los Angeles ou São Francisco? A resposta correta é a opção B, Nova York. Em que país ou região está localizado o maior parque nacional do mundo? Canadá, Estados Unidos, Austrália ou Groenlândia? A resposta correta é a opção D, Groenlândia. A qual país pertence a bandeira mostrada na imagem abaixo? Bélgica, Holanda, Luxemburgo ou Alemanha? A resposta correta é a opção A, Bélgica. Considerando apenas falantes nativos, qual é o idioma mais falado no mundo? Espanhol, inglês, mandarim ou hindi? A resposta correta é a opção C, mandarim. Qual é o corpo de água navegável mais alto do mundo? Lago Titicaca, Lago Baikal, Lago Vitória ou Lago Michigan? A resposta correta é a opção A, Lago Titicaca. Em qual país estão localizadas as cabeças da Ilha de Páscoa, conhecidas como Moai? Equador, Chile, Argentina ou Peru? A resposta correta é a opção B, Chile. Qual dos seguintes países possui a maior área territorial? Paraguai, Venezuela, Uruguai ou Bolívia? A resposta correta é a opção D, Bolívia. Em qual cidade está localizado o monumento chamado Torre Eiffel? Londres, Roma, Berlim ou Paris? A resposta correta é a opção D, Paris. A qual país pertence a bandeira mostrada na imagem abaixo? Finlândia, Suíça, Dinamarca ou Noruega? A resposta correta é a opção B, Suíça. Qual símbolo está presente na bandeira do Egito? Águia de Saladino, Estrela de Davi, a Grande Esfinge de Gizé ou Leão Rampante?
A resposta correta é a opção A. Águia de Saladino. Qual país tem sido mais visitado por turistas por vários anos consecutivos? Itália, Estados Unidos, França ou Espanha? A resposta correta é a opção C, França. Qual dos monumentos a seguir não é considerado uma das 7 maravilhas do mundo? Taj Mahal, Cristo Redentor, Torre de Pisa ou Machu Picchu? A resposta correta é a opção C, Torre de Pisa. A qual país pertence a bandeira mostrada na imagem abaixo? Peru, Colômbia, Equador ou Venezuela? A resposta correta é a opção A, Peru. Em qual estado dos Estados Unidos está localizada a Ponte Golden Gate? Nova York, Califórnia, Pensilvânia ou Flórida? A resposta correta é a opção B, Califórnia. Em qual país está localizado o antigo Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano? Grécia, Turquia, França ou Itália? A resposta correta é a opção D, Itália. Quais são os 2 únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Chile e Equador, Argentina e Uruguai, Peru e Bolívia, ou Colômbia e Venezuela? A resposta correta é a opção A, Chile e Equador. Em qual país está localizada a estátua de bronze chamada a Pequena Sereia? Noruega, Suécia, Dinamarca ou Finlândia? A resposta correta é a opção C, Dinamarca. Qual dessas cidades é a capital da Coreia do Sul? Tóquio, Pequim, Seul ou Pyongyang? A resposta correta é a opção C, Seul. A qual país pertence a bandeira mostrada na imagem abaixo? Venezuela, Colômbia, Equador ou Panamá? A resposta correta é a opção B, Colômbia. Em qual continente está localizada a Nova Zelândia? Ásia, Europa, Oceania ou América do Sul? A resposta correta é a opção C, Oceania. A qual país pertence a bandeira mostrada na imagem abaixo? Nigéria, Senegal, Quênia ou Gana? A resposta correta é a opção A, Nigéria. Parabéns, você concluiu as perguntas de geografia. Agora, vamos para as perguntas de biologia. Qual é o único órgão do corpo humano capaz de se regenerar? Coração, fígado, pulmão ou cérebro? A resposta correta é a opção B, fígado. Qual é o maior órgão do corpo humano? Coração, fígado, pele ou pulmão? A resposta correta é a opção C, pele. Qual parte do corpo humano não sente dor? Cérebro, coração, pele ou língua? A resposta correta é a opção A, cérebro. Qual é o nome da célula que constitui a unidade básica do sistema nervoso? Linfócito, glóbulo vermelho, fibroblasto ou neurônio? A resposta correta é a opção D, neurônio.
Usamos apenas 10% do nosso cérebro. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual é o maior osso do corpo humano? Fêmur, rádio, húmero ou tíbia? A resposta correta é a opção A, fêmur. Qual é o menor osso do corpo humano? Falange, clavícula, estribo ou patela? A resposta correta é a opção C, estribo. Qual é o nome da parte colorida do olho? Córnea, pupila, retina ou íris? A resposta correta é a opção D, íris. Como são chamados os canais que transportam a urina dos rins até a bexiga? Bronquíolos, ureteres, vasos sanguíneos ou ductos pancreáticos? A resposta correta é a opção B, ureteres. Quantas camadas compõem o córtex cerebral? 3, 6, 9 ou 12? A resposta correta é a opção B, 6. Em média, o cérebro de uma pessoa adulta pesa entre 1.300 a 1.400 gramas. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Em qual parte do sistema digestivo ocorre a absorção dos nutrientes? Estômago, intestino delgado, intestino grosso ou esôfago? A resposta correta é a opção B, intestino delgado. Quantos ossos tem o corpo humano? 206, 195, 220 ou 365? A resposta correta é a opção A, 206. Qual é o nome do ramo da biologia que estuda as funções do corpo humano? Histologia, anatomia, fisiologia ou citologia? A resposta correta é a opção C, fisiologia. Aproximadamente, quantos metros mede o intestino delgado? 1 a 2 metros, 3 a 4 metros, 5 a 7 metros ou 9 a 10 metros? A resposta correta é a opção C, 5 a 7 metros. Qual doença provoca inchaço e estreitamento das vias aéreas nos pulmões? Diabetes, artrite, hipertensão ou asma? A resposta correta é a opção D, a asma. O nosso cérebro consome aproximadamente 20% a 25% de toda a energia que produzimos diariamente, mesmo quando estamos em repouso. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual parte do corpo é tratada por um odontologista? Dentes, olhos, ouvidos ou pele? A resposta correta é a opção A, dentes. O corpo humano é composto principalmente por 6 elementos químicos essenciais: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quantos dentes um adulto deve ter? 28, 30, 32 ou 34?
A resposta correta é a opção C, 32. Qual é o maior músculo do corpo humano? Glúteo máximo, bíceps, quadríceps ou trapézio? A resposta correta é a opção A, glúteo máximo. Qual é a principal estrutura esquelética de suporte que protege a medula espinhal? Clavícula, caixa torácica, crânio ou coluna vertebral? A resposta correta é a opção D, coluna vertebral. Qual órgão do corpo produz o líquido chamado bile? Rins, pâncreas, estômago ou fígado? A resposta correta é a opção D, fígado. Qual órgão é responsável pelo sentido do paladar? Olhos, língua, ouvidos ou nariz? A resposta correta é a opção B, língua. Qual pulmão é maior e mais pesado? Pulmão esquerdo, pulmão direito, ambos têm o mesmo tamanho, ou depende da altura da pessoa? A resposta correta é a opção B, pulmão direito. Parabéns, você concluiu as perguntas de biologia. Agora, vamos para as perguntas de história. Como eram chamados os governantes da civilização egípcia? Faraós, imperadores, reis ou sultões? A resposta correta é a opção A, faraós. Em que ano ocorreu a queda do Muro de Berlim? 1987, 1989, 1991 ou 1993? A resposta correta é a opção B, 1989. Qual foi o primeiro país do mundo a conceder às mulheres o direito de votar? Estados Unidos, Nova Zelândia, Finlândia ou Austrália? A resposta correta é a opção B, Nova Zelândia. Qual era o nome de nascimento do famoso boxeador Muhammad Ali? Mike Tyson, Joe Frazier, George Foreman ou Cassius Clay? A resposta correta é a opção D, Cassius Clay. No ano 2000, qual papa pediu desculpas publicamente pelo que aconteceu nas cruzadas? Papa Bento XVI, Papa Francisco, Papa João Paulo II ou Papa Leão XIII? A resposta correta é a opção C, Papa João Paulo II. Quem governava o Império Romano na época do nascimento de Jesus? Júlio César, Nero, Augusto ou Constantino? A resposta correta é a opção C, Augusto. Em que período da pré-história os humanos descobriram o fogo? Paleolítico, Neolítico, Idade do Bronze ou Idade do Ferro? A resposta correta é a opção A, Paleolítico. Em que ano ocorreu a queda da União Soviética? 1989, 1991, 1993 ou 1985? A resposta correta é a opção B, 1991. Quem liderou os espartanos na Batalha de Termópilas? Xerxes, Alexandre o Grande, Péricles ou Leônidas? A resposta correta é a opção D, Leônidas. Quem foi o último imperador da China? Puyi, Kangxi, Qin Shi Huang ou Sun Yat-sen?
A resposta correta é a opção A. Puyi. Quem disse a frase, o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz? Sócrates, Platão, Aristóteles ou Pitágoras? A resposta correta é a opção C, Aristóteles. Em que ano foi assinada a Magna Carta, o documento que limitou os poderes do rei? 1648, 1066, 1492 ou 1215? A resposta correta é a opção D, 1215. Qual continente é reconhecido cientificamente como o berço da humanidade? Europa, África, Ásia ou América do Sul? A resposta correta é a opção B, África. Em que ano foi realizado o primeiro transplante de coração humano? 1952, 1967, 1975 ou 2003? A resposta correta é a opção B, 1967. Qual era o nome do famoso cavalo de Alexandre o Grande? Bucéfalo, Fígaro, Rocinante ou Marengo? A resposta correta é a opção A. Bucéfalo. Quem foi o primeiro imperador do Império Romano? Júlio César, Nero, Augusto ou Calígula? A resposta correta é a opção C, Augusto. Qual país foi pioneiro no processo de industrialização? Estados Unidos, França, Alemanha ou Inglaterra? A resposta correta é a opção D, Inglaterra. Em que ano foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte? 1945, 1955, 1949 ou 1961? A resposta correta é a opção C, 1949. Quem disse a frase, nenhum homem é bom o bastante para governar os outros sem seu consentimento? George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson ou John Locke? A resposta correta é a opção B, Abraham Lincoln. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída como túmulo para qual faraó? Tutancâmon, Ramsés II, Quéops ou Akenaton? A resposta correta é a opção C, Quéops. Qual acontecimento é considerado o marco do fim da pré-história? A invenção da escrita, a descoberta do fogo, a Revolução Industrial ou a construção das pirâmides? A resposta correta é a opção A, a invenção da escrita. A qual mitologia pertence o deus Ode? Mitologia grega, mitologia romana, mitologia nórdica ou mitologia egípcia? A resposta correta é a opção C, mitologia nórdica. Qual país presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade? Inglaterra, França, Espanha ou Itália? A resposta correta é a opção B, França. Em que país foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna? França, Alemanha, Itália ou Grécia? A resposta correta é a opção D, Grécia. Quem foi o fundador do Império Mongol? Kublai Khan, Tamerlão, Átila ou Genghis Khan?
A resposta correta é a opção D, Genghis Khan. Parabéns, você concluiu as perguntas de história. Agora, vamos para as perguntas de religiões. O que a Sexta-feira Santa representa para os cristãos? O nascimento de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, o início do ministério de Jesus, ou a crucificação e morte de Jesus Cristo? A resposta correta é a opção D, a crucificação e morte de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, quantas pragas Deus enviou ao Egito? 7, 10, 12 ou 40? A resposta correta é a opção B, 10. Jesus fundou o cristianismo, Maomé fundou o islamismo. Quem fundou o budismo? Confúcio, Siddhartha Gautama, Lao Tse ou Mahavira? A resposta correta é a opção B, Siddhartha Gautama. Quem recebeu os mandamentos de Deus? Davi, Abraão, Moisés ou Noé? A resposta correta é a opção C, Moisés. Em qual livro sagrado estão registrados os ensinamentos de Maomé? Alcorão, Torá, Bíblia ou Vedas? A resposta correta é a opção A, Alcorão. Qual era o nome do anjo que foi enviado para avisar Maria sobre o nascimento de Jesus? Miguel, Gabriel, Rafael ou Uriel? A resposta correta é a opção B, Gabriel. O que o domingo de Páscoa representa para os cristãos? O nascimento de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo ou o batismo de Jesus Cristo? A resposta correta é a opção C, a ressurreição de Jesus Cristo. Quem deu o nome de Moisés ao bebê que foi encontrado em um cesto nas águas do rio Nilo? O faraó do Egito, a irmã de Moisés, Joquebede, ou a filha do faraó? A resposta correta é a opção D, a filha do faraó. No judaísmo, o dia sagrado é o sábado, enquanto no islamismo é a sexta-feira. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quanto tempo dura a quaresma? 40 dias, 7 dias, 12 dias ou 50 dias? A resposta correta é a opção A, 40 dias. De que forma Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai? Por meio de profetas estrangeiros, através de uma grande rocha, por meio de uma sarça ardente, ou através de uma pomba branca? A resposta correta é a opção C, por meio de uma sarça ardente. Quem foi a primeira esposa do rei Davi? Abigail, Batseba, Mical ou Rispa? A resposta correta é a opção C, Mical. Qual é o dia que marca o início da quaresma? Sexta-feira Santa, quarta-feira de cinzas, domingo de Páscoa ou Natal? A resposta correta é a opção B, quarta-feira de cinzas. Qual era o nome do pai de Moisés? José, Abraão, Jacó ou Anrão? A resposta correta é a opção D, Anrão. Em qual rio Jesus foi batizado por João Batista? Rio Jordão, Rio Nilo, Rio Eufrates ou Rio Tigre?
A resposta correta é a opção A, Rio Jordão. Quantas vezes Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes? A resposta correta é a opção B, 2 vezes. Qual era o nome do filho mais velho de Davi? Salomão, Absalão, Amnon ou Adonias? A resposta correta é a opção C, Amnon. Em qual religião acreditar-se em uma energia eterna que pode manifestar-se na forma de diversos deuses e deusas? Cristianismo, islamismo, judaísmo ou hinduísmo? A resposta correta é a opção D, hinduísmo. Quais alimentos Jesus Cristo multiplicou para alimentar uma multidão? Pães e peixes, frutas e vegetais, carne e leite, ou vinho e pão? A resposta correta é a opção A, pães e peixes. Quem ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso? João Batista, Paulo, Moisés ou Jesus Cristo? A resposta correta é a opção D, Jesus Cristo. Qual número é considerado sagrado na religião hindu? 3, 7, 12 ou 108? A resposta correta é a opção D, 108. Quem impediu o desastre quando Davi e seus homens planejavam atacar Nabal? Mical, Batseba, Abigail ou Rispa? A resposta correta é a opção C, Abigail. Qual filho do rei Davi liderou uma rebelião contra seu próprio pai? Salomão, Absalão, Amnon ou Adonias? A resposta correta é a opção B, Absalão. De acordo com a narrativa bíblica, quem foi jogado na cova dos leões? José, Daniel, Elias ou Jonas? A resposta correta é a opção B, Daniel. Por quantos dias e noites Jesus jejuou no deserto enquanto resistia às tentações do diabo? 40 dias e 40 noites, 7 dias e 7 noites, 30 dias e 30 noites, ou 12 dias e 12 noites? A resposta correta é a opção A, 40 dias e 40 noites. Parabéns, você concluiu as perguntas de religiões. Agora, vamos para o último tema, perguntas de matemática. Você tem 84 biscoitos e quer distribuí-los igualmente para 12 crianças. Quantos biscoitos cada criança vai ganhar? 5, 7, 12 ou 8? A resposta correta é a opção B, 7. Quanto é 245 mais 100 mais 50? 295, 350, 395 ou 485? A resposta correta é a opção C, 395. Se David tem 3 cestas e em cada cesta há 9 maçãs, quantas maçãs ele tem no total? 12, 27, 24 ou 18? A resposta correta é a opção B, 27. Quanto é 40% de 250? 100, 75, 80 ou 120? A resposta correta é a opção A, 100. Qual número é maior?
menos 100, menos 12, 10 ou menos 1000? A resposta correta é a opção C, 10. Samuel compra 3 kg de arroz a $89 por quilograma. Michael compra 2 kg de feijão a $49 por quilograma. Qual é o custo médio, em dólares por quilograma, dessa mistura? 73, 74, 75 ou 76? A resposta correta é a opção A, 73. Qual é o quadrado de 11? 22, 111, 101 ou 121? A resposta correta é a opção D, 121. Um poço pode ser cavado em 6 dias por 15 trabalhadores. Em quantos dias 45 trabalhadores cavariam o mesmo poço, mantendo o mesmo ritmo de trabalho? 2 dias, 6 dias, 10 dias ou 18 dias? A resposta correta é a opção A, 2 dias. Quanto é 100 dividido por 100? 0, 1, 10 ou 100? A resposta correta é a opção B, 1. Quanto é 3 vezes 5 vezes 7? 15, 35, 105 ou 125? A resposta correta é a opção C, 105. Um viajante percorre 360 km em 10 dias, caminhando 9 horas por dia. Quantos quilômetros ele percorrerá em 25 dias se caminhar 8 horas por dia? 640 km, 720 km, 800 km ou 900 km? A resposta correta é a opção C, 800 km. Qual número primo vem depois de 5? 6, 7, 8 ou 11? A resposta correta é a opção B, 7. Qual é a média de 1024, 1057 e 1000? 1024, 1040, 1030 ou 1027? A resposta correta é a opção D, 1027. Quantos minutos correspondem a 3,5 horas? 180 minutos, 190 minutos, 200 minutos ou 210 minutos? A resposta correta é a opção D, 210 minutos. Se 12 trabalhadores levam 30 dias para construir uma casa, quantos trabalhadores seriam necessários para construir a mesma casa em 24 dias? 15, 12, 10 ou 18? A resposta correta é a opção A, 15. O número romano apresentado abaixo corresponde a qual número? 6, 7, 8 ou 9? A resposta correta é a opção C, 8. Se somarmos todos os números de 1 a 9, qual será a soma total? 40, 45, 50 ou 55? A resposta correta é a opção B, 45. Qual é o resultado da seguinte adição? 4.124, 4.134, 4.114 ou 4.214? A resposta correta é a opção A, 4.124.
Se você tivesse $18 e gastasse $4,96, quanto dinheiro restaria? 13,04, 12,96 e 14,04 ou 11,96? A resposta correta é a opção A, 13,04. Um saco de milho pesa 50 gramas. Quantos sacos são necessários para totalizar 1 quilo? 10, 15, 20 ou 25? A resposta correta é a opção C, 20. Quanto é 30% de 140? 30, 40, 42 ou 48? A resposta correta é a opção C, 42. Se o preço da laranja for reduzido em 15%, ele passará a ser $3.400 por quilograma. Qual era o preço original? 3.900, 4.250, 3.910 ou 4.000? A resposta correta é a opção D, 4.000. Qual letra representa o número 50 em algarismos romanos? Letra X, letra C, letra V ou letra L? A resposta correta é a opção D, letra L. Qual é a raiz quadrada de 169? 11, 12, 13 ou 14? A resposta correta é a opção C, 13. Quanto é 120 dividido por 5? 12, 24, 25 ou 20? A resposta correta é a opção B, 24. Quantas perguntas você acertou? Qual tema você dominou mais? Geografia, biologia, história, religiões ou matemática? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.